Olá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, vamos tratar hoje de Eneida de Virgílio. Eneida é um grande poema épico que foi escrito no século I a.C. pelo poeta romano Virgílio e também foi publicado após sua morte em 19 a.C. Ele escreveu a obra durante 12 anos. E a narrativa de Eneida é a seguinte: ele conta a história de Roma desde a origem, poder e expansão do Império Romano. A obra recebe esse nome pelos feitos realizados pelo herói troiano Enéas, ou Enéas, se você preferir, que foi um sobrevivente da Guerra de Troia, reconhecido por muitos como um semideus. Na narrativa conta ainda sobre os amores de Enéas, que em Cartago ele se apaixona pela rainha Dido e os dois vivem uma relação. Porém, Enéas foge ao receber uma mensagem de um deus, Júpiter, que ele deveria ir para outro lugar. Então ele abandonou Cartago e Dido acabou tirando sua própria vida. Chegando na região do Lácio, onde ele escolheu para estar indo, depois da visão que ele teve, o rei latino ofereceu a mão da sua filha, Lavínia, em forma de aliança. Entretanto, havia Turno, um rapaz que se apaixonou por ela, e gerou conflitos a ponto de Turno tear fogo no acampamento troiano. E depois disso, um evento se deu, um confronto entre eles, e Enéas saiu vencedor e Turno perdeu sua vida. Enéas depois fundou uma colônia troiana no Lácio e se casou com Lavínia, depois gerando uma grande união entre romanos e troianos. Para entendermos a narrativa, então vamos conhecer um pouco da estrutura da Eneida. Livro 1. Eu que entoava na delgada vena, rude canções e egresso das florestas, fiz que as vizinhas lavas contestassem a avidez do colono em prega grota. Aos aldeões de morte, ora os horríveis, aos cantos e o varão que lá de Troia. Prófugo a Itália e de Lavínio as praias, trouxe o primeiro o fado. Livro 5. Foi um herói que já dirige ao meio a frota, com o aguilhão talhado as negras vagas. Olha atrás e da pobre Elisa os muros, em chamas, veluzindo a casa os troianos. De tanto incêndio estranhavam, nos conhecem. O amor, peito, como dói. O que ousa, feminha raiva e triste agouro tive. Vocês perceberam como a estrutura desses trechos são complicados da leitura? Gente, a estrutura da Eneida, ela foi escrita em latim. Versos com métrica singular, ou seja, 6 grupos de 3 sílabas, sendo duas e uma bem longa. Esse tipo de métrica é chamado de hexametro dático. A sonoridade da epopeia incluía também um esquema rítmico para ser lido em voz alta. Talvez por isso a leitura dela seja um pouco complicada. Mas enfim, compreendemos como a estrutura dela é realizada. E Virgílio acaba se inspirando nas epopeias clássicas gregas do poeta Homero, como as obras Ilíada e a Odisseia. Ilíada, gente, e Odisseia, corrigindo. Quanto à estrutura, a obra é formada por 12 livros ou capítulos, também chamados de canto. Para você entender, tratando-se da influência, as obras de Virgílio ela é tomada como modelo e estudada desde a antiguidade. Teve profunda influência na literatura e nos autores ocidentais. A exemplo, o autor Dante e a sua Hispanina Comédia, na qual Virgílio também atua como guia do purgatório. Em suma, a influência das obras de Virgílio foi uma vigorosa expressão das traduções de uma nação que urgia pela formação histórica. Então, para encurtar, gente, todo esse estudo, entendemos que é uma obra que é um pouco complexa para entendimento, porém muito interessante para a história e marcante, né, ao seu tempo, que se tratou de uma história de guerra, de conflitos e de realizações. Uma obra que marcou a história e toda a história de Roma e também com influências, né,
importantes na literatura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e aproveita já e curte, comenta e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.